Olá, como é você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento, ok? Não desrespeitando, né, a crença de ninguém, porque eu também já fui vítima, né, dessa crença, dessa religiosidade evangélica que andam disseminando por aí, e sofri muito até, porque ainda que praticasse o que eles diziam, eu não acreditava no que eles falavam, porque sempre vi na Bíblia algo diferente do que era ensinado nas instituições religiosas que eu frequentei. Mas, questionando, né, de certa forma aqui, eu queria te perguntar o seguinte: você encontra na Bíblia aquilo que é ensinado por aí? Eu, infelizmente, não encontro. Vou pegar para você a questão, por exemplo, de Lucas, no capítulo 21. O que eu encontro, né, ali? Eu encontro na Bíblia Jesus arrebanhando, né, um grupo de pessoas e convidando esse grupo para poder viver fora da realidade cultural da sua época, viver uma vida diferente da vida cultural da sua época. Tanto que isso é verdade que lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 28, após ele falar ai das grávidas, falar que o amor de muitos esfriaria, falar que os discípulos veriam, né, o Filho do Homem vir nas nuvens, ali em Lucas, no capítulo 21, versículo 28, ele diz que quando os seus discípulos vissem Jerusalém cercada de exércitos, era para eles olharem para cima, porque a sua redenção estava próxima, estava chegando. Então a redenção que haveria de acontecer naquele tempo. E qual era a redenção? A redenção era o fato de que aqueles que sustentavam aquele sistema religioso morreriam. Aqueles que alimentavam aquela cultura judaica passariam, deixariam de existir. E aqueles que estavam vivendo aquela cultura que ele havia proposto para eles seriam, vamos dizer assim, glorificados. O céu que estava sobre os judeus dos seus dias e que ele tinha convidado uma turma, né, ou um grupo para viver fora desse céu, mesmo antes desse céu religioso, cultural passar, eles passariam por uma redenção, ou seja, eles teriam um encontro permanente, um encontro para sempre com o seu Senhor nos ares, a partir do momento que o templo fosse destruído, a partir do momento que aquela cultura passasse, aquela cultura que era aquele céu que cobria os judeus passasse, eles haveriam de ter um encontro com o seu Senhor nos ares e estariam com o Senhor para sempre. Tanto é que aquela cultura passou há 2000 anos atrás. E aquela cultura, ela teve uma duração menor do que esse período pós aquela cultura passar, ou seja, pós a destruição de Jerusalém. Então ali, quando Jesus chama eles, fala com eles que a redenção deles estava próxima, quando Jerusalém estiver cercada de exército, está falando dessa redenção pela qual eles passaram, porque eles foram convidados a viver uma cultura atípica à cultura da sua época. Eles foram convidados a viver aquém do seu tempo. Ainda num período onde que todo judeu estava debaixo da cultura de Moisés, eles foram convidados a viver fora dessa cultura. Eles foram convidados a viver aquém do seu tempo. E a redenção deles seria o tempo oportuno, né? Quando isso chegasse, aqueles que não aceitaram viver debaixo daquela cultura e sobreviveram, né? Porque ali em Lucas, no capítulo 21, no versículo 24, fala que os judeus seriam levados para diversas nações como escravos. Eu vou deixar aqui para que você veja essa passagem e, se possível, também a outra do versículo 28, para que você veja que tudo aconteceria naquele tempo. A redenção extraordinária, onde que haveria de ter um encontro com o seu Senhor nos ares, aconteceria naquele tempo. E tirando aquela cultura, tirando aquele céu que dominava o povo judeu, que controlava, subjugava o povo judeu, haveria um encontro com o seu Senhor nos ares, um encontro com Cristo nos ares, um encontro que duraria para sempre. Então é isso que eu entendo das Escrituras. É isso que eu entendo quando fala do livro de Apocalipse. Eu entendo que está falando ali da destruição de Jerusalém e de uma nova Jerusalém que estava descendo do céu a partir do momento que aquelas catástrofes,
aqueles ataques a Jerusalém começaram a acontecer, ou pelo menos aqueles ataques ao povo judeu dentro do território de Israel começou a acontecer. Então, a partir do momento que aqueles ataques dentro do território judaico começaram a acontecer, começou-se a acontecer o que estava relatado ali no livro de Apocalipse, ou seja, o livro de Apocalipse começou a ser desenhado a partir do momento que os romanos começaram a atacar o território de Israel. Quando fala das pedras de Saraiva, os romanos levaram para ali catapultas que lançavam pedras de cerca de 45 quilos, lançavam pedras sobre o muro de Jerusalém para poder destruir o muro e matar também judeus que lá estavam sitiados, judeus que estavam lá dentro. Então, o livro de Apocalipse ele é um cumprimento da destruição de Jerusalém, segundo a minha visão. E a nova Jerusalém, que estava descendo do céu, quando o anjo está para lançar as últimas pragas, João é levado, em espírito para poder ver a nova Jerusalém que estava descendo do céu. A partir do momento que Jerusalém era destruída, começava-se um novo tempo. Uma nova Jerusalém ia se aproximando de Israel, para que o povo de Israel vivesse um novo tempo, vivesse esse tempo, que eles hoje estão vivendo sem aquela cultura religiosa judaica sobre eles, aquela cultura que imperava, que dominava, que oprimia eles. Mateus fala que era para as pessoas fugirem para os montes. Se Jesus, no final dos tempos, está mandando as pessoas fugir para os montes, faz sentido Jesus mandar os judeus que criam nele ir para os montes, sendo que as estrelas físicas, o Sol, as outras estrelas do universo cairiam sobre a Terra? Eles se salvariam nos montes, sendo o mundo atacado por estrelas? E eu não sei se existe estrela menor que a Terra no universo. Acredito que todas elas são maiores que a Terra. Eles escapariam ali nos montes? Então as estrelas caindo do céu eram as 12 tribos de Israel deixando de existir. Como disse Jacó quando estava abençoando os seus filhos, o que aconteceria com eles nos últimos dias. Lá Jacó está relatando para os seus filhos, antes de sua morte, o que aconteceria com as 12 tribos de Israel. Elas deixariam de existir, elas se levantariam uma contra a outra. É isso que está dizendo ali, quando Jacó profere aquelas palavras. Jacó está profetizando o tempo que Jesus disse sobre a sua vinda, o tempo, os fatos que aconteceram ali há quase 2000 anos atrás. Então, quando eu leio a Bíblia, eu entendo isso. Não entendo nada para o futuro. Eu entendo que, quando nós tentamos trazer os relatos bíblicos para a nossa vida, como se nós fôssemos judeus, nós estamos assumindo uma falsificação ideológica. Por quê? Porque nós estamos assumindo uma postura que não é nossa. Nós estamos querendo trazer para nós coisas que foram direcionadas ao povo judeu. Eu entendo que a Bíblia não trata nada mais, nada menos do que fatos, do que acontecimentos de 2000 anos atrás. Se todos os relatos que estava proferido para acontecer naquela época aconteceu, isso eu não sei, não posso te afirmar. Mas eu tenho essa convicção de que todos os fatos escatológicos que estão relacionados na Bíblia estão relacionados para que acontecesse naquele tempo, ok? Vou deixando um forte abraço para você. Se você gostar do vídeo, deixe aí o seu like e se inscreva no canal. Um abraço.